Olá, galerinha! Estou aqui para mais um papo científico e trouxe uma novidade para vocês, o meu xadrez gigante. Papo científico de hoje, o xadrez escolar e o desenvolvimento do raciocínio matemático. Vem comigo! Dá uma olhadinha aí na tela. O professor não pode mais cruzar os braços e ensinar do mesmo modo que outros o fizeram ontem. É perfeitamente possível esquecer os exercícios rotineiros e cansativos de outros tempos, entregando os nossos saberes de uma nova forma de ensinar, motivadora e desafiante. Se liga aí na telinha nos objetivos da nossa aula. Mostrar a possível relação do jogo de xadrez com o ensino formal, buscando argumentar sobre os benefícios que o jogo pode trazer para o desenvolvimento do aluno. Ampliar a prática deste instrumento pedagógico entre a população escolar, favorecendo assim uma melhoria na harmonia intelectual e educacional. Ensinar às crianças o mais importante na solução de um problema, que é saber olhar e entender a realidade que se apresenta. Aprimorar a capacidade de pensar do aluno, fazendo com que o mesmo possa fixar melhor os conteúdos e desenvolver habilidades. Estimular o aumento da concentração, atenção e diminuição de conflitos físicos entre os indivíduos. Os temas pedagógicos envolvidos nesta aula de hoje são cidadania, matemática, geometria e ética. Vamos lá! Segundo Rezende, por causa de sua natureza lúdica, o homem criou e desenvolveu inúmeros jogos que acompanham seu desenvolvimento na sociedade. Dentre todos os jogos, o xadrez tem certo prestígio no mundo, por ser um esporte voltado para o desenvolvimento de algumas funções do cérebro, tais como o raciocínio lógico, a concentração e a atenção. Ainda, segundo Rezende, nesse aspecto, o jogo de xadrez é um esporte que possui características importantes, as quais podem desenvolver várias funções do cérebro, tais como a atenção, concentração, julgamento, planejamento, imaginação, antecipação, memória, análise de situações, problemas e criatividade. Vamos observar aí na telinha as técnicas de xadrez. O xadrez lúdico, enfoque para o lazer e diversão, importante para seu descanso físico e mental. O xadrez técnico, preparação para competições. Os alunos vão definir estratégias para obter vitórias em campeonatos. Xadrez pedagógico. Educador trabalha então o xadrez com enfoque de desenvolver ou trabalhar habilidades nas quais os estudantes tenham dificuldades e que comprometa principalmente o seu desenvolvimento. São várias qualidades potencializadas com o jogo de xadrez. Dá uma olhadinha aí na tela. Atenção, concentração, o julgamento e o planejamento, a imaginação, a previsão, a memória, a vontade de vencer, a paciência, o autocontrole, o espírito de decisão e a coragem, a lógica matemática, o raciocínio analítico e a síntese, a criatividade, a inteligência e principalmente o seu interesse pelos estudos. Observem aí na telinha o gráfico que eu construí com fatores benéficos do jogo de xadrez. Espírito de equipe, a criatividade, olha como você desenvolve a criatividade, dá uma olhadinha aí na barrinha. A tomada de decisões, o vínculo com o cotidiano, a atenção, vocês vão melhorar muito, vão ficar mais concentrados, competitividade e também a autoestima. A cidadania também é desenvolvida nesse processo com o jogo de xadrez, pois o xadrez possui características importantes que podem desenvolver habilidades em diversos níveis no estudante, ajudando em seu desenvolvimento social. Então, o aluno ele se torna mais sociável e participativo. Quando se praticam jogos de grupo, a experiência se engrandece, já que a sociabilidade é agregada à vida da criança, surgindo assim os primeiros sentimentos morais e a consciência de grupo. As atividades em grupo são extremamente importantes, uma vez que permitem ao aluno aprender a trabalhar com os colegas e, logicamente, a comunicar. O jogo pode revelar-se um ótimo aliado neste processo, porque enquanto jogam, os alunos vão percebendo as finalidades do jogo, compreendendo e partilhando significados
e conceitos através do diálogo no grupo e com o professor, onde o jogo na aprendizagem da matemática constitui um fator estimulador da capacidade de se comunicar. Vamos agora ver qual é a relação que existe entre a matemática e o jogo de xadrez. Quantas vezes notam-se crianças fracassando em matemática, por exemplo, por não entenderem o enunciado de um problema, por não saberem o que precisa ser feito ou por não terem condição de traçar estratégias mentais capazes de apontar para uma possível solução. Essa abstração é melhor exemplificada na capacidade de desenvolver ideias mentalmente, antes de passá-las a um plano material. A verdadeira partida de xadrez desenvolve-se na mente do jogador. É lá que ocorre a multiplicidade de variantes e artifícios que estarão apenas parcialmente representadas no tabuleiro. O xadrez poderia então vir a auxiliar o professor nessa difícil tarefa de ensinar matemática e outras matérias, de forma mais prática e divertida. Vamos dar uma olhadinha aí na tela o valor das peças. Mas antes de falar o valor, eu quero mostrar para vocês quais são as peças do tabuleiro de xadrez. Então, nós temos a dama, que a gente também chama de rainha, nós temos a torre, nós temos o cavalo, nós temos o bispo e temos também o peão e o rei. Olha só que interessante, né? E como vocês observam aí na tela, essas peças possuem valores. Dá uma olhadinha aí na tela. Dama, 9 pontos. Torre, 5 pontos, bispo e o cavalo, 3 pontos e o peão, 1 ponto. Agora que vocês já sabem o valor das peças, vamos resolver essas expressões que estão aí na tela? Letra A, nós temos 3 damas, mais 2 cavalos, mais 3 bispos. Olha só, se a dama vale 9 pontos e eu tenho 3 damas, 9 vezes 3, 27. Mais 2 cavalos. Se cada cavalo vale 3 pontos, 2 vezes 3, 6. E temos aí 3 bispos. Se cada bispo vale 3 pontos, 3 vezes 3, 9. É assim que vocês vão resolver essa expressão, substituindo as peças pelos valores que eu mostrei para você. Vamos resolver agora os exercícios? 3 vezes 9, 27. Mais 2 vezes 3, 6. Mais 3 vezes 3, 9. Agora somamos tudo e encontramos o valor 42. Vamos para a letra B agora? Olha, gente, que novidade apareceu, ó, a subtração. Vamos começar? 3 vezes 3, 9, mais 2 vezes 9, 18, menos 3, igual a, vamos resolver, 9 mais 18 menos 3, 24. Vamos resolver agora a letra C. 2 vezes 3, 6. Mais 3 vezes 1, 3. Mais 2 vezes 1, 2. Menos 4 vezes 1, 4. Observa aqui, ó, todo número multiplicado por 1 é sempre igual ao próprio número. Vamos resolver agora. 6 mais 3 mais 2 menos 4. Resultado número 7. Olha que novidade interessante apareceu agora na letra D, a multiplicação. 5 vezes 1 vezes 1, que é igual a 5. Espero que vocês tenham gostado do exercício. Vamos agora para o segundo. Observe aí na tela. Complete a frase abaixo. No jogo de xadrez, cada peça possui um valor. A torre vale quanto? 5. E o bispo vale quanto? 3. Vamos para o terceiro? Agora, pensando nestes valores, resolva os problemas apresentados abaixo. Letra A. Num jogo de xadrez, cada jogador possui 2 bispos e 2 torres. Qual é o total de pontos que o jogador possui com essas peças? Vamos dar uma olhadinha aqui na resposta? Esse cálculo aqui é da atividade 3, letra A. 2 vezes 3, 6. Mais 2 vezes 5, 10. 6 mais 10, 16.
16 pontos é o total que cada jogador tem, já que cada jogador possui 2 bispos e 2 torres, ok? Vamos para a letra B. Observa aí na telinha. Some 3 bispos com 5 torres e depois subtraia 2 bispos deste valor. Agora que você já calculou a letra B, vamos olhar aqui e conferir o resultado. 3 vezes 3, 9, mais 5 vezes 5, 25. Olha a subtração aqui para não esquecer, tá? 2 vezes 3, 6. E agora vamos resolver. 9 mais 25 menos 6 igual a 28. Espero que vocês tenham acertado. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios. E agora, vou deixar uma sugestão de atividade para vocês resolverem com o professor de matemática. Dá uma olhadinha aí na tela. É a 4ª questão. Complete o quadro. Tem várias expressões e, como eu mostrei para vocês, é só substituir as peças do xadrez pelo seu respectivo valor, ok? Boa sorte nessa atividade! Outro conceito importante que vocês vão aprender é sobre a geometria. Dá uma olhadinha aí na tela. Vocês podem estudar colunas que se apresentam na forma vertical, as filas ou linhas do tabuleiro que se apresentam na horizontal e também as linhas em diagonais. Dentro dessa matéria, vocês podem estudar, por exemplo, área e perímetro de figuras geométricas. Esse aí é o quadrado. Você sabe como é que se calcula a área da figura geométrica? Coloquei aí para vocês agora um exercício. Mostre seus conhecimentos. Dá uma olhadinha aí na tela. Depois de tudo que foi visto sobre o tabuleiro de xadrez, escreva nas linhas abaixo de cada figura o que significa cada parte pintada nos tabuleiros. Então, nesse tabuleiro aí da esquerda, você pode observar que nós temos aí a fila, a linha, não é, que se apresenta na horizontal. E no tabuleiro à direita, você vai observar a coluna que está na posição vertical. Nesse outro que você está observando aí na tela, eu já marquei a diagonal, ok? Falei há pouco para vocês que o xadrez possibilita a aprendizagem, por exemplo, de perímetro e área de figuras planas. Dá uma olhadinha aí na tela. Vamos calcular a área dessa figura geométrica. É um quadrado de lado 5 centímetros. Como é que se calcula a área de um quadrado? Lembra da fórmula que o professor de matemática te explicou? Base vezes altura ou lado ao quadrado. Então, se cada lado mede 5 centímetros, 5 vezes 5 igual a 25 centímetros quadrados. Olha que legal. Imagina se você fosse calcular agora o perímetro dessa figura. Para calcular o perímetro, lembra da aulinha de matemática? É só somar as medidas do lado da figura. Então, se essa figura tem medida de lado 5 centímetros, 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou 5 vezes 4, teríamos o perímetro deste quadrado 20 centímetros, ok? Agora eu vou mostrar para vocês o conteúdo enxadrístico. Nós vamos aprender agora a movimentação de cada peça do tabuleiro, ok? Nessa tela aí que vocês estão vendo nesse momento, tem todas as movimentações das peças, do peão, do rei, da dama, do cavalo, da torre e também do bispo. Dá uma olhadinha aí, a movimentação do peão, olha só. O peão vai sempre se movimentar para frente. Ele sempre vai andar uma casa para frente, com exceção da saída. Na hora que ele sai, a primeira jogada que ele faz, o primeiro lance, ele pode andar até 2 casas para frente. Agora eu preciso dizer uma questão muito importante para vocês. Na hora de capturar uma peça, o peão só captura em diagonal. Eu vou mostrar na revisão no finalzinho dessa aula, tá bom? Dá uma olhadinha aí na tela agora a movimentação do rei. As casas onde eu coloquei o X são as possibilidades de movimentação do rei. Então, ele só pode se movimentar uma casa por vez. Pode ser na mesma fila, na mesma coluna ou também em diagonal. O Xzinho está representando a posição de possibilidade de movimentação, ok? Movimentação da rainha, dá uma olhadinha, uma das peças mais importantes do nosso tabuleiro.
Essas setas indicam a movimentação dela, que pode ocorrer sempre na mesma coluna, na mesma linha ou fila e também em diagonal. Olha que interessante, né? As possibilidades são imensas. E aí você pode pensar da seguinte forma, que nessa movimentação você vai poder movimentar a dama quantas casas você quiser. Olha que legal, né? Agora a movimentação do cavalo. Gente, o cavalo ele faz um L, isso mesmo, um L com 4 peças. E o xizinho aí nas casas está indicando o local onde o cavalo vai parar nessa movimentação. Agora, a movimentação da torre também é uma peça importante. Dá uma olhadinha aí na tela. A torre vai sempre se movimentar ou na mesma coluna ou na mesma linha, mas nunca em diagonal, como acontece com a rainha, ok? Agora, a movimentação do bispo. O bispo, ele se movimenta sempre em diagonal. Então, como temos 2 bispos, um vai sempre se movimentar nas diagonais de casa branca e outro nas diagonais de casa preta, ok? Uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês é a anotação do jogo. E aí vocês podem fazer, junto com o professor de matemática, o estudo do plano cartesiano. Que tal a ideia? Dá uma olhadinha aí. As colunas possuem letras, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. E as linhas possuem valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, cada casa do tabuleiro é identificada com uma letra e um número, não é legal? Outro ponto interessante na prática do xadrez é o fato dos enxadristas precisarem anotar as partidas realizadas, para que seja feita ao término da partida uma análise dos lances executados. A anotação algébrica parte do pressuposto que todas as casas do tabuleiro sejam nomeadas com letras e números, podendo ser comparado ao plano cartesiano, no qual as crianças devem localizar nas retas as coordenadas e marcar os pontos. No xadrez, entretanto, muitas vezes estes dados não estão marcados no tabuleiro, sendo necessário que eles memorizem as coordenadas iniciais, sendo a memória ou a capacidade de memorização outro fator importante, tanto no jogo de xadrez como para as tarefas matemáticas. Olha que interessante essa questão de anotar os lances que você faz. Por quê? Porque se você errar em algum momento, né, se você fez um lance errado, você tendo todos os seus lances anotados, você poderá corrigir para não cometer o mesmo erro em uma nova partida, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre ética. A ética é composta pelo conjunto de comportamentos e crenças e valores que fazem possível a convivência humana interpessoal e intergrupal. Ética é o estudo da conduta humana pelo ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Moral é o conjunto de regras da conduta consideradas como válidas. É o relacionamento do ser consigo mesmo, determinando atitudes e comportamentos que serão exteriorizados. Valores são as normas, princípios ou padrões sociais aceitos ou mantidos por indivíduo e pela sociedade. São elementos que guiam a conduta e os comportamentos explicitados. Então, olha só que interessante, né? A tua postura no jogo de xadrez, né? Respeitando o teu colega, respeitando as regras do jogo, vão te proporcionar também que você, em sociedade, em atividades em grupos, com a família, no ambiente escolar, né, também tenha uma mudança de comportamento, um comportamento mais respeitoso, um comportamento mais ético. Olha que interessante, não é? Memória e concentração, isso mesmo, o jogo de xadrez vai te possibilitar melhorar a tua memória e vai também te proporcionar se concentrar um maior tempo nas atividades que você está realizando, inclusive nas atividades escolares. Dá uma olhadinha aí na tela. Os jogadores necessitam de muita concentração durante as partidas, pois é um momento de reflexão posicional, na qual uma pequena falha pode levá-lo à perda de uma partida.
Pode-se relacionar este fato também ao sucesso ou insucesso referentes à resolução de problemas matemáticos, uma vez que, com certa frequência, o indivíduo encontra-se em situações que precisam ser resolvidas da melhor maneira, em determinado tempo e local, nem sempre favoráveis ao aspecto de concentração, para que mais tarde resulte em boas consequências. O xadrez é muito importante no desenvolvimento do raciocínio. Eu mostrei para vocês as peças, os nomes das peças, os valores, a movimentação de cada peça e até falei um pouquinho sobre captura. Tem aí para vocês, dá uma olhadinha na tela, uma atividade de fixação. Eu quero que vocês observem com muita atenção e me digam o seguinte: existe alguma peça que está sendo atacada? Se existe, qual é a peça que está sendo atacada? Vou deixar essa atividade para que vocês reflitam com paciência, para que vocês pensem em outro momento, quando eu voltar aqui para falar sobre o xadrez e o desenvolvimento do raciocínio, eu vou iniciar essa aula mostrando para vocês a resolução desse problema. Enquanto isso, vão tentando resolver aí, convidem um professor de matemática também para ajudar vocês nessa reflexão, nessa atividade, ok? O xadrez também vai te ajudar, aluno, na tomada de decisões, não só na hora de fazer o lance, de movimentar a tua peça não, mas também vai te ajudar a tomar decisões na tua vida. Dá uma olhadinha aí na tela. O jogo de xadrez pode vir a enriquecer não só o nível cultural do indivíduo, mas também várias outras capacidades, como melhorar a agilidade no pensamento, a segurança na tomada de decisões, o aprendizado na vitória e na derrota, entre outros. Por exemplo, durante uma partida de xadrez, um enxadrista depara-se com mais de um caminho a seguir. Ele deve estar sempre pronto a verificar o lance a ser feito e saber que aquela decisão pode mudar totalmente o destino daquela partida. Neste sentido, quando se trabalha este jogo com a criança, estão sendo desenvolvidas habilidades e hábitos necessários à tomada de decisões. Quais as mudanças alcançadas ao se introduzir a prática de xadrez na escola? As crianças que participavam das aulas de xadrez passaram a estar mais atentas, tanto durante o jogo em si, como em sala de aula, tendo maior agilidade em resolver contas matemáticas e podendo realizar tarefas habituais e simples durante a aula com maior facilidade. Olha que interessante, né? Então verifica-se que a partir do momento que o xadrez ele é aplicado dentro das escolas, o aluno ele vai ter uma maior concentração nas atividades propostas em todas as disciplinas pelos professores. Legal, não é? Dá uma olhadinha aí na tela. Com relação ao aspecto da concentração, notou-se que em diversas oportunidades as crianças se mostravam mais concentradas na atividade que estavam realizando. Outro aspecto positivo com relação a este tema vem do fato de conseguirem realizar leitura dos enunciados dos problemas matemáticos sem dispersar, mesmo o texto sendo longo. O aluno desenvolve intuitivamente algumas habilidades importantes para se ter um bom rendimento escolar. Em vários países como a Rússia, França, Inglaterra, Argentina, Cuba, Espanha, México e Venezuela, o jogo de xadrez já é uma ferramenta muito utilizada na forma de projetos ou de disciplinas extracurriculares que são incorporados nas escolas, buscando seus benefícios, vantagens e virtudes. Esses projetos servem principalmente para ajudar a melhorar o desempenho dos alunos dentro e fora da sala de aula. Na Romênia, o xadrez chega a ser uma disciplina escolar obrigatória e as notas em matemática dependem em 30% do desempenho dos alunos nas aulas de xadrez. Vamos olhar agora alguns depoimentos sobre o xadrez e a prática do xadrez escolar e como o xadrez pode desenvolver todas essas habilidades que eu mostrei nessa aula de hoje. Vamos lá? Jean-Jacques Rousseau defendia uma educação através do contato com a natureza e propõe o uso de jogos, brinquedos, esportes, instrumentos variados, linguagem, música e matemática, geometria em substituição a uma disciplina rígida e o uso excessivo da memória. Friedrich Froebel, educador alemão, defendia o jogo como uma atividade de expressão da criatividade, em que a criança toma consciência do tempo e do espaço.
Edward Clapperhead, psicólogo e educador suíço, acreditava no jogo como modelo educativo. John Dewey, pedagogo e filósofo americano, que defendia a aprendizagem como um processo ativo e o ensino baseado em experiências práticas na sala de aula, criticava a educação tradicional, o intelectualismo e a memorização. Ovidio de Crowley, médico belga, autor da expressão jogos educativos, defendia a permanente interação entre educação e sociedade e que a escola deveria ser um prolongamento da vida. Dá uma olhadinha agora aí na tela, né? Nossa escola, a Escola São Francisco de Assis, participou ano passado pela primeira vez do torneio de xadrez GRE Recife Sul. Olha que legal, né? Fiz essa parceria aí com a nossa professora de Educação Física, Rejane Silva, e os nossos alunos que participaram do torneio, o Lucas e o Júlio, que o ano passado eram do primeiro ano do ensino médio e esse ano já fazem parte do segundo ano da nossa escola. Então, obrigada, professora Rejane, por essa parceria e obrigada aos alunos Júlio e Lucas pela participação no evento. Dá uma olhadinha aí, nós temos mais fotos, né? O grupo masculino e o grupo feminino no torneio de xadrez no ano passado. Foi bem legal. Espero que vocês também, né, tenham essa iniciativa de participar dos próximos torneios, né, no nosso estado, na nossa rede estadual. O poeta, romancista e cientista alemão Goethe afirma que o xadrez é a ginástica da inteligência. Olha só quantas habilidades são desenvolvidas a partir do momento que você inicia o jogo de xadrez. Eu vi, inclusive, recentemente uma matéria que, neste momento de pandemia, as famílias passaram a adquirir, a comprar jogos de tabuleiro. É um momento também de integração. Então, vamos lá, quem ainda não tem, compra o jogo de xadrez e vamos jogar com os nossos amigos, com a família, né? Com o nosso pai, nossa mãe, com os nossos avós, né? Que são do grupo de risco e estão mais isolados. É um momento de se integrar com a família, ok? E vocês podem fazer também até o jogo online, cada um na sua casa, utilizando a internet, não é isso? Eu vou deixar vocês agora com um vídeo onde eu mostro para vocês uma revisão da movimentação das peças no tabuleiro de xadrez, ok? Se liga aí no vídeo. O peão, ele se movimenta sempre na coluna onde ele está, sempre para frente, certo? Uma casa, ele pode vir para cá, sempre uma casa. Com exceção da primeira jogada dele, ele pode movimentar-se duas casas, ok? O cavalo movimenta-se sempre em L. Esse L deve ser composto por 4 casas e ele vai sempre parar na última casa. Poderia ser aqui ou também poderia ser do lado de cá. Como eu falei para vocês, a torre ela movimenta-se na mesma coluna ou na mesma linha onde ela se encontra, quantas casas o jogador desejar, ok? O rei, ele movimenta-se apenas uma casa. Pode ser para frente, para o lado, na mesma fila ou para o outro, ou também para trás, né? Ele está aqui, pode voltar também ao seu local original, ok? Como eu mostrei para vocês, a rainha, ela tem uma movimentação bem mais ampla. Ela anda em coluna, ela anda em linha e ela também pode fazer essa movimentação em diagonal, ok? É uma peça bem importante, né? O bispo movimenta-se apenas em diagonal. Então, esse aqui, ó, vai movimentar-se sempre nas diagonais brancas, ok? Ó, sempre em diagonal. Estão observando? Ok, vou voltar aqui à posição original. E esse bispo aqui, ó, vai se movimentar nas diagonais de cor mais escura. Olha que legal, né? Sempre com a movimentação em diagonal. Agora é com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e também da nossa aula de hoje. Novas informações e novas habilidades que vocês vão desenvolver com o jogo de xadrez. Um grande abraço para todos vocês e um forte abraço também para Roberto Calheiros, que me apresentou o projeto Xadrez Escolar. Até a próxima aula!